Pode ir? Opa, boa tarde, galera. Tudo bom? Todo mundo com sono aí já do almoço? Como é que tá? Tomaram o cafezinho ali do lado? Cafezinho expresso? Bom, peço desculpa aí, teve um probleminha técnico. Esse negócio de mexer com TI não é muito minha área. Mas, brincadeira à parte, só foi eu falar, ó. Saiu aí? Voltou. Bom, brincadeira à parte, tá tudo resolvido agora. Eu perdi algumas anotações ali, então vocês vão pedir desculpa que algumas coisas de cabeça eu não vou decorar, coisa da UASP, enfim, né? Mas o que eu for lembrando aqui eu vou tocando com vocês, mas vai ser light de a gente resolver. Então, falar um pouquinho de codificação defensiva, né? Eu acho interessante esse tipo de comentário aqui, né? Esse subtítulo que eu coloquei, né? O bom é inimigo do ótimo. Porque quando a gente trata de segurança, que vai ser um pouco do nosso foco de hoje, qualquer problema, não sei se vocês entendem assim a questão de quando a gente fala de atacante e defensor, né? Ou seja, Blue Team, Red Team, muita gente já deve saber aqui. Mas quando a gente fala de um Blue Team, Red Team, o Red Team, que é a galera que ataca, são os pentesters, ou até o próprio hacker, ele precisa descobrir só uma vulnerabilidade para entrar no teu sistema, no teu parque, etc. O Blue Team não, o cara tem que fechar todas as portas e protegê-las o tempo todo. Então eu brinco até que a vida geralmente do hacker é mais fácil, né, do que a vida da galera que está fazendo a defesa. Então, com esse discurso, eu acho que é realmente relevante a gente falar, né, que o bom é inimigo do ótimo, porque você tem que sempre tentar chegar a cobrir o máximo possível quando a gente fala, né, de segurança e principalmente falando de codificação. Só um disclaimer, essa palestra aqui não tem nada a ver com o meu empregador, apesar de eu estar usando a camiseta, tal, não diz respeito, o que eu falo aqui não diz respeito ao meu empregador, essa palestra realmente é feita do Alcion para vocês. E, obviamente, né, o assunto que a gente trata aqui, só nós e a internet toda já sabem, né? Então, não temos estresse. Falar bem rapidinho do meu currículo. Então, hoje, eu estou como Head de Cybersecurity na RD Station. Eu sou aquele cara meio nerd, eu gosto de estudar, eu gosto de fazer faculdade, né? Eu gosto de participar, fazer. Hoje eu estou num doutorado que eu tive que parar, mas eu sou um cara viciado em estudo, então eu fiz 3 faculdades, fiz 3 pós-graduações, em resumo. Né, fiz o meu mestrado em segurança cibernética, estava fazendo doutorado, tive que parar. Em paralelo também, eu escrevi um livro sobre segurança cibernética e contribuí com um capítulo de outro que eu vou mostrar para vocês. Tenho algumas certificações de segurança, né, como a Security Plus, Ethical Hacking Foundation, e estou tirando outras agora. São mais ligadas à parte de gestão, porque eu estou saindo um pouco da área técnica. No profissional, né, mas no pessoal, eu acho muito legal e continuo estudando, indo atrás. E sou instrutor credenciado da Exim, esses cursos da Ethical Hacking Foundation, da Exim, eu fui, acho que o primeiro instrutor, fui o primeiro instrutor credenciado nessa parte de Ethical Hacking na América Latina, e eu era líder do capítulo UASP de Brasília, né, e passei o bastão para a galera aí que rola alguns eventos da UASP aqui, depois se vocês quiserem saber, quem não conhece, eu posso bater um papo com vocês. Já ouviram esse livro aqui? Já viram alguma vez? Um amigo nosso aí que escreveu, ele até palestrou aqui, acho que mais cedo, não tive o prazer de encontrá-lo aqui ainda hoje, mas é a Dail, ele me fez o convite, eu escrevi o capítulo 19 de segurança, fiz a contribuição, depois quem tem esse livro já ouviu falar, dá uma olhadinha lá para ver que eu não estou mentindo sozinho, né? E esse aqui é outro livro que eu escrevi, que foi de segurança cibernética, eu fiz uma análise do cenário mundial, na época da política de defesa cibernética do Brasil, e aí também está à venda e tem alguns trabalhos meus a respeito dessa temática, para quem tiver interesse nesse assunto. 2 grupos do Telegram, para quem também gosta de discutir aí o assunto. Aproveitar que o Telegram não está mais bloqueado, né? Então, vamos usar. O de lá é o do Security Crash, é um projeto que eu tenho com mais 3 amigos, que a gente mantém falando sobre segurança quinzenalmente. Inclusive, segunda-feira a gente já vai ter de 15 em 15 dias na segunda-feira, às 11 horas da noite. A gente faz ao vivo e depois lança sobre o formato de podcast para quem quiser ouvir no Spotify, entre outras ferramentas aí, tá? Ouvir os diversos assuntos que a gente fala. E o daqui é uma parte de desenvolvimento seguro, de 2 cursos que eu possuo na Udemy. Um é gratuito, outro é bem baratinho. Para quem tiver interesse em aprender um pouco sobre desenvolvimento seguro, tá material lá gratuito para vocês na Udemy. E aquele grupo ali é para discussão sobre isso. Bom, antes da gente começar, é bom sempre passar alguns conceitos. Quem aqui é desenvolvedor?
Legal. Quem aqui é da área de segurança? Estou em desvantagem. Provavelmente eu apanho aqui depois dessa palestra, ou até durante ela. Mas qual que é o grande lance? Isso aqui são os nossos amigos do dia a dia. Vocês já viram esse vídeo com a web, né? Que eles tinham, foi quando caiu. Mas é só brincadeira, nada contra os caras. É um vídeo que está na internet, não sou eu. Por isso que eu já falo logo que eu não tenho nada contra o meu empregador. Qualquer coisa, eu sou processado sozinho. Mas, bom, né? E aí vem uma pergunta, né? Por que os desenvolvedores, né, não escrevem código seguro? A gente tem diversas não só desculpas, mas também coisas que nos atribuem, que nos caem no dia a dia, né? Então, por exemplo, a gente não está falando somente de fazer limpeza de código, não é isso, não é só escrever o código simples, de uma forma lean, né, que fique simples de ser analisado por outras pessoas, nem nada disso. A gente está falando de tornar o código mais seguro, tá? É você escrever uma entrada que seja sanitizada, entre outras coisas que nós vamos falar aqui hoje. A gente está falando de uma coisa maior, né, de segurança e segurança de software, principalmente. Então, sim, né, porque o software inseguro ele é um problema. Ele se torna um problema para o local que você está trabalhando, para o seu trabalho, se for uma coisa que você faz para você mesmo. Tá? Então, por que isso tudo começa? Tem um ciclo para isso acontecer, né? Chega seu chefe e fala, né? Conserte isso, entregue isso, e fica te pressionando e te colocando um prazo para que isso aconteça. E aí você fala assim, eu vou resolver, né? Eu vou te entregar o software funcionando do jeito que você está me pedindo. Só que aí você está desse jeito, né? Você está trabalhando ali, e enquanto você está trabalhando, você tem que consertar os bugs que vão aparecendo. Aí chega a galera da área de segurança, ainda começa a falar um monte de coisa, ó, tem essa CV aqui, essa parte do seu código não está legal, essa entrada não está correta. E enquanto você está fazendo o seu trabalho, você tem que corrigir os bugs, né? E acaba resolvendo um bug com outro bug, e por aí vai, e salva ali em tempo rápido. E ao mesmo tempo, né, que você está trabalhando, você também tem que trocar a roda. Essa é a nossa vida no dia a dia. Você não para de trabalhar para resolver um problema, né? Você não fala assim, não, peraí, vamos para aqui o prazo de entrega, vamos acordar o novo deadline do projeto, joga ele para daqui a 2 meses, porque chegou um relatório com 536 páginas da galera de segurança, que está cheio de CV lá, que eu nem entendo o que é. Não existe isso, né? Porque o teu chefe continua na sua cabeça, né? Resolva isso, resolva isso, resolva isso. Bom, qual que é a importância de consertar vulnerabilidades ou bugs em geral? Porque eu já começo a falar que vulnerabilidade aqui para vocês, ele é um bug, não deixa de ser. Né? Você tem que corrigir. Ele não impacta diretamente no teu software, mas pode impactar diretamente no teu software na hora que ele for explorado. Então você terá um problema. O primeiro exemplo foi o voo 501, né, do Arine, da Agência Espacial Europeia. Está escrito aqui olhando lá para cima, né? Que foi um protótipo de foguete. Houve um bug, né, no software, o que errou um cálculo de lançamento e ele explodiu. Né? Simplesmente mais de $1 bilhão foi jogado fora por um erro de cálculo, por um bug. Teve um bug no código também, que controlava a máquina de terapia de radiação, que era o Terac 25. Ele também jogou quantidade excessiva de raio-x, né, e os pacientes... teve pelo menos 5 mortes e 80 pacientes que tiveram problemas, tá? Nos anos 80. E um erro de software também, no míssil, né, na hora de fazer o cálculo, fez com que ele desviasse um pedaço ali, que deu um período de mais ou menos de 100 horas, que foi um erro de cálculo também, no terço de segundo. E o míssil iraquiano teve impacto, né, um complexo militar da RANF, ou seja, não foi para o local correto por um erro de cálculo. Também questão de bug. Lógico que eu estou colocando aqui casos que são, né, malucos, e às vezes nem sempre está aqui em questão de segurança, né, mas trabalha com uma certa forma de segurança, porque tem a segurança das pessoas também, não somente a segurança da codificação. Falando um pouquinho de conceito ainda, antes de a gente entrar em alguns assuntos, todos aqui têm contato com o tal do STRIDE, quem quer pelo menos desenvolvedor? Já ouviu falar? O que é o STRIDE, né? A gente fala ali que é o anacrônimo de Spoofing, Tampering, Repudiation, Information Disclosure, Denial Service e Elevation of Privilege. Obrigado. Então, esse anacrônimo ele ajuda, nos facilita no dia a dia enquanto nós estamos desenvolvendo, tá? Eu digo nós porque eu não me considero desenvolvedor, mas eu gosto de desenvolver alguma coisa, minhas ferramentas, pelo menos para realização de pentest, que eu acho legal, risco alguma coisa ali no Python. Então, em outras linguagens mais simples para mim, pelo menos. E aqui é interessante para quem está fazendo realmente um código. E ele, o que ele faz?
Eu coloquei aqui a tradução, digamos, o português, que seria, né, forjamento de identidade, adulteração de dados, rejeição e por aí vai. Cada um, se você seguir esses dados aqui, se você seguir essa tabela, o stride, toda vez que você está codificando, isso aqui vai te dar um norte para diminuir o máximo possível de vulnerabilidades que possam ocorrer. Por exemplo, você vai fazer um login no seu sistema. É óbvio que você vai ter que pensar na autenticação dele. Não simplesmente fazer com que o cara clique ali, bote o CPF e a partir daquele momento está logado. Você tem que colocar um usuário e uma senha. Aí você tem que partir para uma coisa mais segura, né? Você vai colocar uma conexão segura no HTTPS, vai colocar um certificado na sua aplicação. Né? Óbvio também que você vai começar a pensar que você não vai deixar somente um cálculo de hash para cima daquela senha, porque se ele com alguém fizer um main the middle naquela aplicação, o cara consegue fazer o hash, consegue descobrir qual que é a senha real do cara. Então você vai usar um hash com salt, por exemplo, né? Porque aí vai ter salt em cada tipo de senha e você não vai conseguir repetir aquela criptografia de senha que você fez. E por aí vai. Então, se você continuar utilizando, se você utilizar essa tabela no seu dia a dia, ela vai te facilitar, né? O que você tem que pensar em cada parte do seu sistema, né? Como eu falei, autorização ou disponibilidade. Se você tiver um problema de negação de serviço na sua aplicação por uma chamada que pode vir em um ponteiro registrado num local que não existe, você fazer um bug, fazer com que sua aplicação fique com bug e ela não se torne mais disponível para o seu cliente, para o seu usuário final, obviamente também você vai ter a negação de serviço, tá? Aliás, né, falta. E falando um pouquinho de programação defensiva, tá? Codificação defensiva. É um conceito que ele está surgindo mais novo, é um conceito relativamente novo que ele está surgindo e está tomando proporção. Primeiro, por quê? Porque é muito mais barato. Eu não achei essa tabela nunca mais. Eu vi ela uma vez e me arrependo até hoje de não printar. Então, eu vou ficar pelo que o Alcion me disse, né, nessa palestra, que você corrigir uma vulnerabilidade, uma possível vulnerabilidade que está sendo codificada nesse momento pelo desenvolvedor, ela se torna mais de 1000 vezes mais barata se você resolvê-la agora do que você resolvê-la quando ela está em produção. E essa planilha ela ia mostrando quando cada passo ela ia ficando mais cara. Durante o desenvolvimento, quando há a compilação, né, quando você lá dá o git commit, quando você vai para staging, teste, até a parte onde você está no deploy final, onde está em produção. Dado isso, você vê como é que a gente pode... Existem ferramentas que a gente pode ficar discutindo aqui, eu não queria muito entrar nesse assunto nesse momento, né, porque eu quero falar mais da parte da codificação. Mas tem ferramentas que te ajudam durante todo o ciclo de desenvolvimento, que é o SDLC, tá? Que é o ciclo de desenvolvimento seguro, onde você implementa ali dentro desse ciclo, né, você coloca o famoso SEC dentro do DevOps. Né? Então, você inclui ali a parte de SEC dentro de toda aquela esteira de entrega. Então, por que eu acho, né, que a programação defensiva é uma boa abordagem? Primeiro, a ideia é de sempre se defender contra o impossível. Isso eu acho interessante. Toda vez que a gente vai falar de segurança, alguém sempre vai falar assim para você, mas nunca fomos invadidos, né? A nossa empresa ela não é importante para o mercado, ninguém está preocupado com essa situação, né? Ninguém está de olho na gente, a gente não trabalha com dinheiro, né? Então ninguém vai ficar de olho, nós não somos um banco, a gente só entrega um software. É sempre o mesmo discurso. Só que não é sempre assim, né? Vem outras leis que ajudaram dessa forma para que desse talvez a devida importância à Lei Geral de Privacidade, né? A LGPD. A lei geral, ela apoiou bastante, né, dada a situação que se você deixar um dado de pessoas, né, ou seja, dados pessoais vazarem pelo meio da sua aplicação e isso for comprovado, significa que você vai ter que pagar uma multa por isso. Né? A Agência Nacional de Proteção de Dados está aí e já está funcionando. Né? Já ouvimos alguns rumores, até por outros órgãos do Judiciário, pedindo multa, mas eles já estão ali já aparecendo para a gente. Então, a programação defensiva ela vem exatamente para o quê? Para a gente mitigar esses possíveis ataques futuros e para que a gente diminua o custo dentro da codificação. Ela é uma forma que vai mexer. Quem aqui já ouviu falar da história do Security by Default? Security by Design? Já ouviram falar sobre isso? É quando o pessoal começa a pensar que na segurança, por default, ou seja, por padrão, ou pelo design, que a aplicação já se torne segura desde o seu início. E é aqueles relatórios de 600 páginas, até de 1000 páginas, que acontecem com aqueles testes, aquelas análises de vulnerabilidade que rolam, que você recebe com um monte de CV e aparece lá 300 mil vulnerabilidades informacionais, baixas, altas, críticas e por aí vai. Tá? Então, a codificação defensiva ela ajuda já para que o seu código saia com segurança por padrão. Esse é o conceito. Então, falando do primeiro ponto,
né? Nunca confie na entrada de um usuário. Você vai receber uma entrada de usuário, né? No usuário a gente já não confia, né? Agora a gente não tem que confiar também no que ele vai colocar ali dentro do seu sistema. Então, toda vez que você vai receber, você tem um campo de pesquisa, você tem um campo de login e senha, você tem um campo de um search mesmo, já está bom, né? Que ele vai ter que imputar algum dado para você receber e tratar ele, que vai ser recebido pela sua aplicação, que ela vai tratar, vai fazer pesquisa em banco de dados, vai utilizar um YAML da vida para fazer uma execução no XML, ou vai usar uma API para fazer um outro tipo de conexão. Tudo isso você tem que verificar. Por quê? O hacker ele vai fazer uns testes e vai tentar burlar aquilo ali de alguma forma. Queira ou não queira, quando você manda executar alguma coisa na sua aplicação, quem que está executando? Quem está executando o código? É o usuário ou a aplicação? A aplicação ela vai ter as permissões dentro do sistema também. E que forma que você tem que tratar isso? Se você tiver entradas que você consegue mandar uma execução remota de um código malicioso. E eu vou mostrar aqui para vocês que aconteceram. Teve até o caso do Ansible, que eu vou tratar mais tarde, aí, em 2017. Tá? Então, a defesa ela vai se tornar o melhor ataque, né? Porque você vai tratar isso antes. Então, todo mundo sabe como é que funciona a lógica de uma pesquisa no banco de dados? 1 igual a 1, que aí você tem um retorno que é verdadeiro, verdadeiro falso, etc. Pronto. Se você conseguir mandar esses strings especiais, como aspas simples e duplas, para não ser interpretado pelo seu código ali, pela sua aplicação, e isso aí consegue ser inserido direto no banco de dados, isso aí significa o nosso famoso SQL injection. Entenderam a correlação? Então, pega um campo de pesquisa de uma aplicação que se conecta direto num banco de dados meu, onde a minha aplicação tem permissões dentro desse banco de dados, que pode ser dado incorretamente uma permissão de eu sempre esqueço o nome do banco de dados, mas seria de root, né? Mas já eu lembro. Dá essa permissão de root no banco de dados, né? E a sua aplicação consegue fazer código, você não faz um filtro na entrada do usuário, isso significa que o usuário pode mandar imputar um comando ali dentro do banco de dados. E esse comando pode ser o quê? Apagar a tabela, apagar todas as tabelas, apagar o registro, incluir um registro dentro do usuário e senha. Então você consegue fazer com que essa aplicação trabalhe pelo hacker sem ele estar lá dentro do seu banco de dados, utilizando somente como ponte a sua aplicação. Então, óbvio que teve algumas coisas aqui que eu coloquei a mais, né, que tem que estar mal configurado o banco de dados em relação à aplicação, tem que ser permissionamento errado da aplicação, e por aí toda a história vai em conjunto. E o importante é que no final você tem que sanitizar, né, as entradas, evitar aspas simples, duplas, espaço, e-comercial, igual a igual. São coisas que não são utilizadas dentro de uma pesquisa e não tem por que ser utilizadas. Abstração do banco de dados. E nessa parte eu já levo para uma coisa importante, tá? Então, pacote de aplicação em banco de dados, fazendo a interligação que eu acabei de falar, isso me remete direto ao ASP Top 10, né? Porque eu já faço uma abordagem geral de todas essas vulnerabilidades. Não sei se todos acompanham, a OASP, ano passado, lançou a versão final, né? Tinha 17, agora saiu a 21. Eu fiz somente um comparativo, não sei se vocês estavam familiarizados com isso aqui. Quem aqui não sabe o que é o OASP Top 10, esse projeto? Vamos lá, bacana. O OASP Top 10 é uma organização sem fins lucrativos que é apoiada por pessoas como um projeto, né? Que são apoiadas também por grandes empresas, que observa se vê quais são, nesse caso, o projeto Top 10, eles procuram e tentam rastrear quais são as maiores vulnerabilidades que existem na internet. Tá? Então, em diversas aplicações, eles testam e descobrem quais são as vulnerabilidades que mais aparecem, quais são as que são mais exploradas. E fazem um resumo de uma lista. O que, no final, acaba trazendo como se fosse uma lista de advisor, de aviso, dizendo assim, olha, tome cuidado com esses 10 aí, porque esses 10 são os principais mais atacados pelos hackers no mundo. Durante vários anos, há mais de 12 anos, o queridinho e mais utilizado e mais explorado foi o injection. E aí o famoso SQL injection, pode ser um blind, pode ser uma injeção direta, enfim, a injeção dentro de banco de dados, quando você injeta código dentro da sua aplicação utilizando esses campos de pesquisa, ele foi o mais utilizado. Não sei porquê, tá? Isso não, pelo que eu vi de pesquisa, foi questão de quantidade, mas talvez todos se preocuparam mais agora com essa parte de entrada e vieram grandes UAFs aí, né, ajudando nessa proteção também no mundo inteiro. Ele caiu de primeiro para terceiro nessa planilha de 2021.
Então, foi a primeira coisa, né? O SQL Injection caiu. O que subiu bastante foi a questão de quebra de controle de acesso, né, em determinados logins. Então, ele foi para primeiro lugar. Era terceiro e foi para primeiro lugar. É o terceiro? Não, quinto, desculpa. Ele era o quinto, e eu novamente olhando para cima, igual um doido. Ele era o quinto e foi para primeiro lugar. Tá? A questão de quebra de criptografia, ela cresceu bastante, então a utilização de criptografia fraca. Então, entende-se que nesses últimos anos, parece que os hackers, né, ou seja, pelo menos as vulnerabilidades começaram a aparecer, né, as fraquezas, vamos falar assim melhor, os riscos, que eram em cima dentro da injeção de SQL, elas estão mais focadas nos campos de login sem tentativa de burlar a forma que é feita a criptografia desses sites, servidores, etc. Tá? Então pode ser uma tendência que está acontecendo agora. Por quê? Porque veio a GDPR, né, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, que é da União Europeia, e demais outras, né, leis gerais de proteção de dados no mundo inteiro, que onde isso vale dinheiro, que se eu descobrir uma vulnerabilidade daquela empresa e eu roubar os dados daquela empresa, eu posso fazer o quê? Como um hacker malicioso mesmo, aquele cara que quer realmente roubar e extorquir o dinheiro. Eu posso comprar um sequestro, né? Eu falo, ó, eu tenho todos os dados dos seus clientes, está aqui uma amostra, para eu não divulgar, eu quero, sei lá, 5 milhões de dólares. Tá? Então, pode ser essa tendência aí. Vamos aqui daqui a pouco para alguns exemplos, mas aí nós temos aqui, né, design inseguro, que aí vem diretamente, o número 4 agora, ele vai estar diretamente ligado à questão do security by default. O design inseguro é quando a sua aplicação ela nasce sem segurança desde do projeto. Então, você vê que a arquitetura não está escrita correta, a codificação não está com os padrões de segurança corretos, e é uma coisa nova que veio agora que traz mais ainda a questão do conceito de codificação defensiva. Quinto lugar que estava um pouco mais embaixo, subiu uma posição, foi falha de segurança, né? Configurações incorretas dentro dos seus servidores ou aplicação que são falhas de segurança, foi misconfiguration, né? A6, que ele estava em nono lugar, agora ele está em sexto. Vulnerabilidade e componentes que não estão atualizados, tá? Aquele famoso update que você tem que dar no seu serviço, que está ali, né? Por exemplo, uma pasta que está desatualizada que tem vulnerabilidade, né? Ou falta de update dentro do seu serviço que deixa a aplicação vulnerável porque ela tem vulnerabilidades conhecidas e o cara vai lá e invade, tá? O A7, que era a falha de autenticação, caiu para sétimo lugar, identificação e falha na autenticação. O oitavo, que é o Software and Data Integrity Failures, que é novo. E tem o novo também, que é o Server Side SSRF, tá? Ele também veio com uma nova categoria. Ele fez a junção com outras duas que eu não me recordo agora, está anotado ali, eu peço desculpas, mas depois eu passo até o local de pesquisa que eu achei isso aí, está no próprio site da WASP, eles vêm falando como é que foram feitos. E o legal é que isso aqui ele nasce com contribuição com a comunidade, tá? Então isso aqui não é escrito por ninguém, assim, vou escrever isso aqui, não. Uma comunidade que integra a WASP, faz parte disso aí, eles escrevem e vão descobrindo e criando novas categorias nessas discussões. É bem interessante, que tem muita contribuição da galera. Então, outro item, né, que eu acho interessante comentar, geralmente todo mundo que mexe com desenvolvimento fala para você, não utilize código, não reaproveite código. Todo mundo já ouviu isso aqui? Não reaproveite código? Eu acho errado. Eu acho que você não deve realmente reaproveitar código do blog do Zezinho, né? Desculpa se existia um Zezinho com blog aí, vocês entenderam o que eu quis dizer. Mas não é simplesmente reaproveitar o blog do Zezinho. É reaproveitar código. Se você fez uma puta de uma estrutura de login com segurança, que funciona bem, que é performática e por aí vai, por que não você não reutiliza isso para um outro sistema que vai utilizar esse login? Eu acho justo isso. Reutilize. Você não tem que fazer a coisa bem feita toda hora. Não, agora vou ter que refazer porque alguém falou não. Então não reinventa a roda. Tá? Eu acho isso legal, interessante falar. Porque quando eu falo isso aqui, geralmente para a equipe até de desenvolvimento lá no trabalho, o pessoal assusta. Fala, como assim? Não, todo mundo fala para não reutilizar. Não, você tem que reutilizar. Se foi bem feito, sim. Agora, não vem pegar lá um código no Stack Overflow que você nem sabe de quem foi, quem colocou na comunidade ali, você pega, copia, às vezes tem até embutido alguma vulnerabilidade, que realmente não é tratado diretamente pela comunidade, ou num blog qualquer, você reaproveita aquilo ali e você torna a sua aplicação insegura. Aí eu acho incorreto. Agora, já que está estruturado e está reconhecido pela galera, por que não reutilizá-lo, tá? Então,
reutilização de código de forma inteligente, não somente Ctrl+C, Ctrl+V do que a gente vai achando aí. Essa aqui é a parte que ou eu corro, ou eu apanho, ou a galera de segurança me ajuda, tá? Mas qual que é a brincadeira aqui? Não confie no desenvolvedor. Da mesma forma que eu falo para a gente não confiar no nosso usuário, eu falo que não confie no desenvolvedor. Por quê? Vocês mesmos, quando estão desenvolvendo, não existe a parte de... Não é dupla checagem, não. Eu sempre esqueço o nome. É dupla conferência, né? Tem dois desenvolvedores. Um escreve e o outro faz a conferência. Se alguém puder me lembrar, eu agradeço. Mas, enfim, um desenvolve e outro checa para ver se o código tem alguma falha. Pô, desculpa, cara, que tá mó barulho aí. Pull request? Ah, tá. É quando você faz... Obrigado. Quando você faz o pull request, alguém vai lá e faz a verificação, ver se está tudo ok. Obrigado. Então, quando você faz essa verificação por pares, é exatamente isso, tá? Então, é mais ou menos a codificação defensiva. Eu acho que tem que ser feito da mesma forma. Lógico que a gente vai colocar um monte de coisa ali no meio para isso, tá? A gente coloca o quê? A gente coloca ali plugins dentro do seu Eclipse, né? Eu fui longe, mas plugins do seu Eclipse para você ver como é que o seu código está saindo. Ele já mostra ali se existem problemas no seu código ou não. Aí você chega até onde você chega o pull request, vai botar o commit, vai ir por diante. Tem vários processos aí dentro do DevSecOps. Por exemplo, o SAST, né? Que vai fazer a análise estática do seu código, ou o Dash, que vai fazer análise dinâmica funcionando dentro de um simulador, de um servidor real que você tem, ou até uma análise de vulnerabilidade em cima do staging, ou até um pentest em cima de uma produção. Então, tudo isso vai apoiar para que você tenha certeza que seu código ele nasceu seguro por default, ele continuou sendo seguro e analisado até na entrega que faz a verificação final, tá? Então, a ideia desse conceito é esse. Eu trouxe aqui alguns exemplos. Eu vou falar aqui um pouquinho de Python. Eu até peço desculpas que eu estou sem minha anotação, então eu não consigo enxergar ali o que está ali. Algumas coisas eu posso esquecer, que são alguns casos, mas a gente vai passar um por um. Então, escrever o código seguro. Nessa é a parte mais difícil, porque é a hora que você tem que não só pensar em lógica de programação, não só pensar no que está escrito ali, não só pensar em deixar o código performático de alguma forma, e também deixá-lo seguro. Mas é tudo uma questão de treino. Você vai entendendo aquilo ali e você vai, com o tempo, identificando os problemas. Então, por exemplo, né? Deixa eu ver se eu consigo achar aqui. Tá. Isso aqui foi uma chamada. E nessa chamada, né, que ele importa um subprocesso, ele vai fazer um call e vai executar um comando. Estão identificando isso aqui no código? Quem entende de Python um pouquinho? Está identificando aí? Qual que é o problema disso aqui? Valendo um curso pago da Udemy, meu lá. Um curso meu pago da Udemy. É porque eu não posso sortear mais carro, né? O pessoal agora é preso quando sorteia carro. Pelo menos o curso eu acho que eu não vou sair daqui algemado. Pô, brincadeira, né? Ninguém viu o problema aqui? Eu estou sacaneando, mas eu conheço o Clebinho, tá? Eu fico brincando assim, mas o cara é gente boa. Aqui ele faz uma chamada e executa um shell na linha de comando. Ele executa um shell aqui na linha de comando. E esse shell é executado, se o usuário fizer um input em cima desse shell, eu consigo fazer uma execução. Provavelmente essa aplicação ela pode ter privilégios administrativos dentro daquele servidor, e eu posso, por exemplo, abrir um shell na minha máquina, mandando aqui, fazendo um shell reverso. Eu chego lá e mando executar por exemplo, ou abrindo até, digamos que eu abrisse um SSH, se a máquina tivesse SSH, mas eu peço para abrir um shell remoto com a minha máquina aqui em casa. E a partir daquilo ali eu sou como se fosse a aplicação, o usuário da aplicação, com os direitos da aplicação, estou dentro do sistema operacional do cara, simplesmente com a chamada dessa aqui do shell. Tá? Por isso que eu coloquei aqui, né, na hora agora idea, né, no código. Então, sanitize a entrada dos usuários. Você não vai deixar, por exemplo, o cara colocar ali um SSH espaço. Já que se você tiver que ter aquilo ali aberto para a internet, para o mundo, você tem que sanitizar. Então, sanitize, não deixa o cara colocar um SSH alguma coisa, não manda ele fazer um bash alguma coisa para executar remotamente num servidor de fora, né? Não deixe que aquela aplicação execute dentro do seu sistema operacional comandos como bash, SSH e entre outros. Então, você pode sanitizar também do lado do sistema operacional, tá? Ou até mesmo por consultas que não existem dentro para SQL. O cara também pode fazer uma consulta direto no SQL, tá? Porque ali tinha um do Shell.
E esse aqui, já ouviram falar disso aqui? Esse aqui é um ataque que ocorreu muitas vezes já. LOL todo mundo sabe, né? Lot of laughs, né? Várias risadas, muitas risadas. Isso aqui o cara envia um loop de LOLs dentro do arquivo XML e ele consegue devolver para a aplicação para ela ficar rodando em looping eternamente. Isso aqui vai dar, óbvio, né, que eu coloquei alguns só aqui, mas isso aqui você pode dar milhões, onde você vai fazer o quê? Negação de serviço na sua máquina, tá? Uma solução, por exemplo, para quem usa o Diffuse XML. Então, usa o Diffuse XML como substituto para os módulos da biblioteca padrão que você está usando do XML, tá? E aí você vai conseguir, obviamente, bloquear esse tipo de coisa. São coisas simples que a gente deixa talvez ali aberto que pode impactar na sua aplicação. Isso aqui eu não vou lembrar. Vou lembrar só da solução. Alguém vê algum problema aqui? Qual que é o problema de segurança que a gente pode ter aqui? Vocês estão com raiva de mim e estão calados ou vocês realmente não sabem? Só para saber assim, né? Porque aí qualquer coisa eu paro até de brincadeira. Mas, falando um pouquinho desse aqui, utilizando instruções ACERT, né, para você fazer comunicação com outras APIs. Aqui ele faz chamada, possivelmente com outras APIs, e ele consegue identificar. O que você pode fazer, tá? Para proteger contra o uso incorreto, você consegue fazer alguns testes de comunicação com ele, beleza? Depois eu passo aqui mais passo a passo, porque minhas anotações estão melhores do que essa explicação que eu dei. Esse aqui, por exemplo, esse aqui foi um caso real. Isso aqui foi dentro do código do Ansible, foi explorado para caramba. Dentro do código do Ansible, 2017. Até a versão antiga, né, 1.04. A partir da 1.05 resolveram esse problema aqui. Fizeram uma mudança diferente, mas que podia ter sido feita diretamente no código, né? Eu não concordei muito com a mudança, mas a mudança ela foi rápida e facilitou a vida da galera que tinha implementado o servidor, né? Tinha implementado o serviço aí na rua. Alguém sabe qual que é o problema disso aqui? Isso aqui é uma call que você faz utilizando o S-System. Por exemplo, eu coloquei aqui, né, onde está ali, entre aspas, duplas, cat/etc/pswd. Você sabe o que isso aí faz? Ele mostra como retorno para mim na tela o que tem dentro do arquivo pswd do seu Linux, né? E o outro, mail. Ele vai e envia o e-mail como se fosse para esse carro. Ou você pode simplesmente fazer uma jogada de saída da tela para outro lugar, mas isso aqui é isso. Então, como eu consigo sanitizar isso aqui? No caso, que foi feita a sanitização dentro do Ansible, rapidamente, foi a utilização do yalm.safe. Né? Utilizava-se o yalm normal, e aí começou a utilizar-se o yalm.safe, que aí ele tinha restrições de execução e não tinham diretamente ligado ao que tinha no servidor. Então, você diminui. Foi altamente explorado, dava conexão direta com a linha de comando, vocês viram aqui, com a simples linha do Python, exploitando ali a parte do os.system, que é uma biblioteca. Você conseguia com essa linha simplesmente ter a saída de todos os usuários. Mas eu podia colocar aqui um bash, para mim, para abrir um shell, eu podia simplesmente também colocar aqui o SSH, como eu falei. Dentro da minha casa, eu consigo o shell direto daquela máquina no meu computador, em apenas uma linha com, bota aí, 30 caracteres, tá? Uma solução simples, ou eu uso yalm.safe, ou você vê realmente se há necessidade de fazer aquela execução do S-System daquela biblioteca que você está puxando. Importação do Pickle. Alguém já utilizou o Pickle? Algumas vezes aí? Não? Quem trabalha com Python aqui? Brinca com Python, mas tem um ali, no final, que me salvou. Você é da família, chamei também da família, tem que ter a galera para ajudar. Mas brincadeira à parte, né? Utilizando o Pickle, é a questão de desmarcar os dados que são de fontes que não são de fontes confiáveis. O que ele faz? Quando a gente fala de que é uma fonte não confiável, vai fazer uma conexão, um trust com alguém, inclusive indica-se a utilização do JSON, né, onde você vai ter um web token para fazer essa comunicação e não simplesmente uma call direta, sendo que você nem sabe quem está fazendo aquela call. Né? O cara pode fazer um main indemido, pode fazer uma chamada, ou simplesmente também injetar uma execução de um código qualquer durante essa chamada. Tá?
Então, vamos lá. Escrever dados. O que eu preciso dizer ainda sobre isso? Teste, né? Teste. É chato, né? Nosso amigo palestrante anterior, é Guilherme, não é isso? Tu não quer que eu enxergue daí, né, bicho? Também não vou ouvir. Mas, enfim, desculpa porque eu não lembrar do seu nome. Palestrante anterior, ele até comentou, né? A gente não tem tempo, e não tem realmente. É difícil isso, né? Mas é importante que a gente deixe sempre um tempo e tente fazer de alguma forma, porque você impacta diretamente no que está sendo entregue no final. Então, teste, se possível, faz testes em pares, tá? Onde o seu par vai fazer um teste do que você escreveu e vice-versa. Dada a importância da entrega. Lembre-se, o bom é inimigo do ótimo, né? A gente tem sempre, eu não gosto muito do ótimo inimigo do bom, bom é inimigo do ótimo. Tente sempre chegar na excelência, né? Nessa parte eu falo, realmente, vamos sempre tentar chegar na excelência, porque qualquer buraco, como simples utilização do IA1.xml errado, né? Que podia ter usado o safe naquele caso, a gente trouxe milhões de usuários no mundo inteiro utilizando uma aplicação vulnerável a uma execução de comando remoto. E tentar sempre chegar à cobertura de 100%. É impossível? É. Mas quanto mais próximo de 100%, mais simples fica a vida da galera ali da segurança. A gente agradece, né? Coraçãozinho para todo mundo. Para a gente fechar aqui, então, a frase de Santizu, para quem já viu minhas palestras, sabe que eu utilizo muito. Eu acho que ela é super importante. Para quem não conhece ainda, conhecem a Arte da Guerra? Já li esse livro, tanto oriental quanto ocidental. Vale a pena ler as duas versões para vocês verem um pouco da diferença que tem a visão. Mas aquele que conhece seu inimigo e a si mesmo lutará sem batalhas com nenhum perigo de derrota. Aquele que não conhece seu inimigo, mas se conhece, a chance de empate é a mesma. Ou seja, né, 50% de derrota e empate. Mas se você não conhece seu inimigo e você não se conhece, a chance de derrota é de 100%. O que é isso aqui? Conheça seu código, entenda seu código, veja o que você está fazendo, sanitize ele, sanitize a entrada, vê o que você pode fazer e veja o que o hacker também procura. O Top 10 está ali. O ASP Top 10 mostra com exemplos normais ali o que acontece e o que é mais explorado. Comece por ali, saca? Então, se você conhece o que o inimigo, o hacker, né, do mal, sei lá o nome que vocês quiserem dar, o hacker, enfim, o cybercriminoso quer fazer com a tua aplicação e o que, se você conhecer o que a sua aplicação é capaz de se proteger, a chance de chegar a 100% é altíssima. E é com isso que eu fecho minha palestra, jogo para as perguntas e de antemão já agradeço a todos aí pela participação. Muito obrigado mesmo a todos aí por estar aqui. Que pergunta? Espera aí que vai te passar o microfone ali, senão vai ter que berrar. Sim, é que você falou que se o código ele for bem feito, que pode utilizar ele novamente. Mas e se um cracker, por exemplo, ele conseguir burlar esse código e isso não colocaria o outro serviço em risco? Concordo. Provocaria sim. Mas é normal que isso aconteça, né? Porque nem sempre você vai conseguir construir um código 100% bom. Mas com certeza, se você arrumar um código, você também vai arrumar em todos os lugares rapidamente. Né? Diferente, se você fizer de todos diferentes, você vai ter que sempre achar o que está diferente no outro para tentar arrumar, deixar. Então a padronização também ajuda, mas de alguma forma também é altamente destrutiva. Respondi? Bem, na minha realidade, eu tenho encontrado um cenário de que muito, por exemplo, dependências ficam desatualizadas, tá? Então, por exemplo, teve o CVE do Log4j há muito pouco tempo, o WordPress desatualizado na produção, Joomla desatualizado na produção, e toda vez que a gente conversa com cargos mais gerenciais, a dificuldade que a gente tem é convencer a ou priorizar uma mudança, ou subir, às vezes nem é possível subir de versão, aqueles cenários, sabe, que a gente usa internamente, que a gente chama de cocô duro. Tá lá, não está funcionando, não está fedendo. Se mexer, vai ser triste. Nesse cenário, como é que você conversa com os seus gestores? Enfim, como é que você negocia essas mudanças que tem que ocorrer e que, enfim, existem esse risco? Bacana. Eu gosto disso, saca? O que você falou que é o cocô duro, que se você mexer fede, eu gosto. Eu vou falar o porquê. Porque é o que dá mais visibilidade e rapidamente você traz retorno para aquela empresa, tá?
Porque vai acontecer um momento que ele vai ser explorado e vai ser invadido. Isso é normal, né? Aquela história é igual andar de moto, né? Não é se você caiu, é quando você vai cair, né? Então isso vai acontecer. Não é se o seu sistema foi invadido, é quando ele vai ser invadido. Então, dado esse cenário, quanto mais rápido você mexer, melhor. Vai dar craca, vai dar problema, vai. É igual implantar o AF. Todo mundo tem medo de implantar o AF, porque na hora que você implanta, começa a vir um monte de problema. Então, a vinda desses problemas é o que ninguém quer mexer, mas se você não mexer, a coisa acontece pior. Tá? Então, Oi. Às vezes a omissão é pior. Então, assim, eu prefiro mexer, eu priorizo, coloco um deadline, tento utilizar soluções de borda, como AFs na frente, até que a gente consiga melhorar. O AF é um exemplo, tá? Mas tem diversas outras coisas que a gente pode usar de controle, hardenização do servidor, sem você ter que atualizar outras coisas. Então, de alguma forma, você consegue melhorar, tipo, jogar o desinfetante. Eu vou usar o seu exemplo aqui, tá? Jogar o desinfetante, né? Botar perfume, bom ar, botar o ventilador para empurrar o cheiro. Uma coisa tem que dar um jeito, até que aquilo ali seja resolvido de uma forma definitiva. Mas, como desenvolvedor, eu acho legal. Pode ser que às vezes no final pode ser ruim, né? Que se você mexeu a partir daquele momento não é mais legado. O filho é seu agora, parabéns, abraça ele e bota para dormir. Mas pode ser uma coisa boa de alguma forma, porque te dá uma visibilidade. E no final das contas é o seguinte, tem um cara que paga teu salário, que é a empresa. Você não está fazendo por alguém, você está fazendo pela empresa e, obviamente, o dono da empresa vai gostar disso e você vai ser bem visto. E vai te dar uma certa bagagem, né, de conhecimento. Mas, enfim. Pessoal, vou fechar aqui que já tem outro palestrante chegando. Agradeço demais a participação de todos. Obrigado mesmo. Me procurem nas redes sociais, eu vou deixar rapidamente aqui. Tá? Qualquer coisa @Alcijones, e LinkedIn, Instagram. Não, LinkedIn é o último, né? Mas Instagram, até redes sociais, Twitter. Eu tento acessar todas, mas vocês conseguem me achar, tirem uma foto aí depois para me contactarem, mas principalmente o LinkedIn, né? Como somos profissionais, eu acho que a rede de profissionais é a mais... Obrigado. Ótima Campus Party para todos aí, até a próxima. Valeu.